Olá, você! Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui novamente com o doutor Luiz Renato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Vitor. E você? Tudo ótimo. E no último programa que teve a participação do doutor Renato, a gente estava discutindo, nesse contexto da pandemia, alguns direitos das pessoas autistas e com deficiência de uma maneira geral. E aí a gente sempre acaba esbarrando num tópico que é geral, que não depende apenas da questão da pandemia, que é o fato de que as pessoas autistas as pessoas com deficiência, de uma maneira geral, elas têm o direito à prioridade no atendimento. Gostaria que Sim. o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor. É muito importante. A gente deu uma pincelada, igual você bem disse, no programa da pandemia, mas é importante que a gente tenha um tópico só para isso, que é muito desrespeitada essa prioridade do atendimento, tanto na questão da saúde, quanto também em outros locais, né? Seja um supermercado, ou seja, enfim, em outros locais, um comércio, enfim, repartição seja pública ou privada também. Mas nos atendo à questão da saúde, novamente eu faço referência ao artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 3.146 de 2015, onde estipula essa prioridade no atendimento da pessoa com deficiência. E, claro, nós estamos incluindo o autismo. Isso acontece muito. Eu vou trazer uma experiência bem pessoal, Victor, que aconteceu comigo, com a minha família. Num dos hospitais de Belo Horizonte, um hospital muito conhecido, vou preservar o nome aqui, que é um hospital especializado em atendimento de criança. E eu cheguei lá com o Rafael. O Rafael estava com uma disposição forte, ele tinha tido febre uns dias atrás e estava muito amuado. E eu fui com o Rafael. Estava eu, minha esposa, o Rafael e o André, meu outro filho, que não tem deficiência, que não tem autismo. E chegamos lá, o hospital estava lotado, 200 crianças para ser atendida. Enfim, disseram que foi uma migração da rede do hospital para uma outra rede, enfim, explicaram isso. E eles falaram que estava demorando em torno de umas 2 horas de espera para o atendimento. E a gente bem sabe que no caso do autismo, bem específico, novamente trazendo essa questão sensorial, essa questão, né, da particularidade do autismo, a gente não consegue esperar esse tanto de tempo um atendimento exatamente dentro do hospital, onde que ficam todos numa cadeira, enfim, todos um do lado do outro. Enfim, é inviável isso. E eu expliquei com muito jeito para a atendente disse que não podia fazer nada, que se ela me passasse na frente, as outras famílias iam ficar chateadas, iam ficar bravas. E eu falei, não, mas é lei, isso está regulamentado e não foi feito nada. Era um domingo isso. E eu não me identifiquei como defensor público até o momento. E aí eu falei, tem alguém que eu possa conversar? Conversei com o responsável pelo hospital do dia, e também que não tinha muito poder de decisão. Ele falou, infelizmente, não tem como, tem que passar por isso. Eu falei da lei, não adiantou. E aí, neste momento, eu me identifico como defensor público e aciono a polícia militar. E aí eu já começo a atuar como defensor neste caso, não só como pai, sabe? E aí eu peço o apoio da polícia militar e venho e faço um boletim de ocorrência. Neste momento que eu chamo a polícia, as coisas mudaram. De repente, aparece uma médica que disse que ia me atender. E aí, realmente, ele foi atendido por essa médica. Eu fui saber o histórico da médica, ela tinha um filho autista, e ela me atendeu. E aí eu quero deixar minha indignação aqui pelo caso, só para vocês entenderem. Quando a gente fala de prioridade, é a prioridade dentro da urgência de saúde. Então, por exemplo, há um atendimento, geralmente eles diferenciam por cores. A cor verde é quem tem pouca prioridade, pouca urgência de saúde. Cor amarela é um caso mais urgente, que a pessoa está com febre, está com uma situação mais forte. O do Rafa seria classificado na cor verde. Então, ele seria atendido com prioridade naquelas pessoas da cor verde, que são médicos diferentes que atendem. E essa médica que fez o atendimento do Rafael era uma médica da cor amarela, que era de uma prioridade maior do que a dele. E não era isso que eu queria. E eu bem disse, falei assim, não é isso que é o certo. Eu quero que ele seja atendido pelo médico que está atendendo a prioridade verde, não a prioridade amarela. Você está entendendo? Porque aí está errado.
E mesmo assim, ele foi atendido por um ato da médica. E aí eu fiz o boletim de ocorrência, constei tudo, um efeito pedagógico. Então, não pode ter isso tudo, essa restrição no atendimento, isso tudo contra a lei, Vitor. Contra a lei expressa. Mostrei a lei pelo meu celular e não se resolveu nada. E agora eu vou pedir licença para ler, porque às vezes a pessoa pensa que tem só repercussão no cível, como eu já disse aqui, o hospital pode entrar com uma ação de indenização de danos morais contra o hospital. Não. Da mesma forma como a gente falou naqueles programas gravados em relação à educação, essa situação é configurada como crime. Está previsto na Lei 7.853, que ela foi atualizada pela Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, que fala no seu artigo 8º, que fala que eu vou pedir licença para ler o dispositivo do jeito que está na lei. Artigo 8º. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 4º. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. E esse crime, essa pena pode ser aumentada de 1/3, está lá no parágrafo 1º, se for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 anos. Então, o que quer dizer? O simples fato, igual está escrito aqui, de retardar ou dificultar, que quando você não cumpre a lei, né, que é lei, igual eu falei, está lá no artigo 9º da LBI, o atendimento prioritário, você está retardando e dificultando o atendimento médico daquela criança. Essa conduta é considerada crime. Então, tanto a servidora, mesmo ela não conhecendo, não sabendo disso, eu mostrei para ela, quanto o gestor da escola, do hospital, responderia por crime. Por crime, há conduta criminosa. E mais uma vez eu trago para vocês que quando o legislador tipifica uma conduta como criminosa, ela é muito séria. E, infelizmente, em relação às pessoas com deficiência, devido aos preconceitos, à dificuldade com que essas pessoas têm de serem implementados seus direitos, ainda é necessário que você traga todo esse conteúdo penal, porque acho que apenas a partir daí as coisas funcionam. E aí o que eu oriento cada família? Oriento a fazer exatamente o que eu fiz. Chama a polícia, faz boletim de ocorrência, representa para o delegado de polícia, porque tanto o hospital como seus servidores vão ser responsabilizados criminalmente em relação a essa falha, e não só serão demandados judicialmente no cível, porque não é toda pessoa que tem condição de contratar um advogado, de procurar a Defensoria Pública tem uma defasagem de atendimento pela sua estrutura nessa área muito grande aqui em Minas Gerais, então não é possível que a gente, às vezes, consiga atender toda a população que necessita. Então, às vezes, pela seara criminal, seria mais fácil você conseguir que todos esses hospitais eles consigam se conscientizar e aplicar a lei, simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei. Fazer o que, na verdade, quando se tipifica como crime, como você bem falou, é porque há um motivo para isso. Então, é fazer, basicamente, cumprir o seu papel, né? Sim. E porque a gente está lidando com vidas, eu lamento muito pelo que ocorreu com a sua família, doutor Renato, e até porque eu tenho experiências similares, eu sei bem como é isso. A gente que é autista, a gente tem realmente essa dificuldade. De novo, eu trago um pouco a questão do autista adulto também, porque às vezes a gente esquece que autistas crescem, e o autista adulto às vezes passa por aquela deficiência invisível, né? Mas que traz prejuízos para a pessoa, não consegue esperar. Eu me lembro que uma vez também, em um determinado hospital, eu passei muito mal, minha mãe estava me acompanhando, ela falou enfaticamente da prioridade, mas eles não seguiram isso e ficaram meio que enrolando ela mesmo. Ou seja, retardaram e qual que é o termo? E dificultaram o processo. Sim, exatamente. E aí, Exatamente o termo que está na lei. e aí, ela acabou tendo uma crise no hospital, foi uma situação muito difícil. E só foi resolvido quando chamaram uma neurologista do hospital para conseguir conversar com ela e acalmá-la. Então a gente tem que perceber que esse direito ele não é um privilégio, ou porque a pessoa não parece ter uma deficiência, que ela não tenha dificuldades. Não é porque no contexto neurotípico, no contexto de pessoas sem deficiência, que aparentemente aquela pessoa está bem, ela está
aparenta ter condições, não significa necessariamente que ela tenha. E por isso Sim. mesmo que essa é uma questão muito séria. Muito obrigado por trazer isso, doutor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade novamente, Victor. Forte abraço, hein? Abraço para você, um beijo em todos e até a próxima, pessoal.